Isaías 53. Estávamos meditando, refletindo nesse dia, até oportuno que vai ter a ceia, e é importante às vezes lembrarmos dos sofrimentos de Jesus. É importante lembrarmos no que está baseado a nossa fé, aquilo que move a nossa fé, aquilo que é a essência, o alicerce da nossa fé. E por mais que nós falemos, ensinemos e tenhamos que ensinar, porque a Bíblia ensina essas coisas sobre princípios, sobre ordenanças, sobre... Enfim, hoje fala-se muito sobre princípios, né? Sobre princípios que abençoam, e tudo isso é importante ser ensinado. Mas o que é o alicerce da nossa fé, que é como se fala, a substância da nossa fé é a pessoa de Jesus. E Deus é uma pessoa, o Senhor é uma pessoa real, e o Espírito Santo também. A Trindade é um ser que são três em um, né? Isso foge do nosso entendimento, da nossa compreensão. Como pode alguém ser três em um? Mas é. Então o Senhor é uma pessoa real. E nós estamos aqui na terra, e Ele está no céu, assentado à direita do Pai, mas também sim está em nós e entre nós através do Espírito Santo. Então o Senhor é a nossa base, o Senhor é o alicerce da nossa fé. O que Ele fez por nós é o alicerce da nossa fé. E por mais assim básico que possa parecer, que possa ser, que muitos possam achar, é importantíssimo nós lembrarmos sempre do que Ele fez por nós, né? E nós refletimos naquilo que Ele fez por nós. Então estávamos refletindo nisso, meditando sobre isso, no sofrimento de Jesus. Nós estamos no ano de 2024, nós estamos no século 21 ainda. Nós nascemos no século 21. Você nasceu no século 21. Você pode ter nascido em 60 e alguma coisa, ou em 50, eu não sei se tem alguém aqui de 50, mas cada um nasceu em um ano, em uma década. Mas nós nascemos porque Deus quis. Nós viemos a esse mundo, você veio a esse mundo, você nasceu no ano que Deus queria que você nascesse. Amém? Tem alguém de 50, minha avó ali é de Cana, Saraé. Não lembra? Não sei se entendeu a pergunta. Hã? Enfim, não quer falar a idade, não quer. Hã? Quem? Então. 30 e alguma coisa. Então eu estava lembrando, eu falei aqui, não tem ninguém de 50 aqui, mas tem de antes, né? Que benção. Então, você nasceu no ano que Deus queria que você nascesse, no dia que Deus queria, no lugar que Deus queria que você nascesse. Você vê esse mundo, não foi por acaso. E nós nascemos, né, há 2000 anos depois de Jesus, independente do ano que você nasceu, mas arredondando 2000 anos depois desse dia da morte sacrificial do Senhor Jesus e da sua ressurreição. Nós vivemos nós estamos nesse momento entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Nós estamos entre os dois períodos, entre os dois tempos, né? Jesus já foi crucificado, morreu, ressuscitou, primeira vinda. E agora falta a segunda vinda. Sim ou não? Não falta Jesus voltar? Então nós estamos nesse período da história. Você vê esse mundo nesse período da história, que é entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Então nós estamos aguardando a vinda dele. E você veio a esse mundo porque Deus quis. Já pensou nisso? Você veio no ano, no lugar que Deus quis, no dia que Deus quis, na família que Deus queria que você viesse. E nós estamos nessa terra que não é por acaso. E a morte do nosso Senhor
tem tudo a ver com a nossa vida. Tem tudo a ver com a sua vida. Com a minha e com a sua vida. Isso parece muito simples de falar, mas muita gente não entende isso. Muita gente não até ouve, Jesus morreu por mim, mas ela não entende, ela não crê realmente no coração isso. Ela não entende que realmente, pelo fato dela ter vindo a esse mundo, dela ter vindo a essa terra, isso já tem faz ela ter uma relação com esse sacrifício de Jesus, porque foi para ela, foi por ela, foi por cada um de nós, né? E eu gostaria que, se você já não fez, já tem esse hábito, mas pensar, imaginar o sofrimento de Jesus, pensar nas feridas de Jesus, pensar, por exemplo, quando você olhar para o seu pé, para os seus pés, de repente quando você estiver em casa descalço, se estiver calçando os pés, olha para os seus pés, imagina os pés de Jesus, imagina eles pregados, furados, porque os pés de Jesus eram como seus pés são como os dele eram, pés normais, pés humanos. Quando você olhar para as suas mãos, lembre-se de Jesus, lembre-se das mãos de Jesus, furadas, perfuradas, né, ensanguentadas, e do corpo dele ensanguentado, ferido. Isso é muito forte imaginar ele gritando ali na cruz, né, Deus meu, por que me desamparaste, né? Em aramaico, né, ele falou, Eli, Eli, lama sabachthani, gritou, e as pessoas, muitas não entenderam o que ele estava falando, achou que ele estava clamando por Elias, porque Eli, né, parece que está falando Elias, e muita gente zombando dele, muita gente não entendendo o que estava acontecendo ali, e outros, alguns ali chorando por ele, alguns discípulos, algumas mulheres que seguiam ele, que criam nele, chorando, e aquele alvoroço, as pessoas querendo ver, querendo ouvir, cada um dando uma opinião, falando. O Senhor Jesus, o Senhor da glória, ali na cruz, né, bradando ali, mas no final ele deu um brado de vitória. Está consumado, né? Em outras palavras, está pago, está feito, acabou, né? Ele pagou, ele cumpriu, ele venceu, foi um brado de vitória. Tanto é que o soldado que estava ali diante dele, um dos soldados ficou impressionado com aquilo que ele viu, porque ele nunca viu uma coisa daquela, ele já estava acostumado com a crucificação. Crucificações eram constantes, e só os malfeitores, os rebeldes, condenados, eram crucificados. E Jesus morreu a morte de um criminoso, a morte de um rebelde, a morte de um pecador, a morte de um malfeitor, sem ter feito nada, nenhum pecado, né? E é importante nós lembrarmos disso, do sofrimento de Jesus. Depois nós vamos falar mais por quê. Mas eu quero ler então Isaías 53, que diz assim: quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos, né, castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós.
Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante de seus tosqueadores foi calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo como com o dos ímpios, e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. E aí continua, eu quero parar por aqui, por enquanto, amém? E de fato, aconteceu exatamente como Isaías profetizou. Isaías descreveu o sofrimento de Jesus. E séculos depois, Jesus nasceu e se cumpriu. Inclusive esse detalhe dele sendo sepultado na sepultura dos ricos, que é a sepultura de José de Arimateia, um seguidor de Jesus anônimo, que era rico e que foi quem solicitou o corpo de Jesus, a liberação do corpo de Jesus, para sepultá-lo na sua sepultura, que era dele, que seria dele, né, da família dele, e que ele era rico. Então ele foi sepultado, Jesus foi sepultado na sepultura dos ricos, foi sepultado no meio dos pecadores, foi crucificado entre os malfeitores, né? E ele foi moído, ele foi ferido pelas nossas transgressões. Então, sim, Jesus sofreu muito. E como muitas pessoas naquele dia tiveram pena de Jesus, quando nós pensamos nisso, a gente pode sentir pena também. Mas ele diz aqui, mas, na verdade, ele foi ferido pelas nossas transgressões. Então, o que Jesus passou significa que a condição de ser humano era ruim. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, por causa da nossa situação, né? Do ser humano que estava perdido, que estava em trevas, que estava condenado. Então, Jesus até falou para algumas mulheres que estavam chorando ali, vendo ele naquele estado, chorando, ele falou, não chorem, chorem por vocês mesmas e pelos seus filhos, não por mim, porque virão dias difíceis, virão dias de tribulação. Em outras palavras, quem realmente está numa situação preocupante não sou eu, são vocês, né? Ele estava sofrendo por causa das pessoas para salvar. Amém? E eu quero ler agora Gálatas, lá agora dando um pulo lá para o Novo Testamento, né? Gálatas capítulo 2, versículo 20, que é Paulo dizendo, ele fala assim: fui crucificado com Cristo. Amém, pessoal? Fui crucificado com Cristo. Primeira coisa aqui, você também, se você crê, você também foi como que crucificado com Cristo ali naquele momento, né? Mas como? Não fisicamente, mas sim para o pecado, a natureza humana, a morte para o mundo, a morte para as trevas, a morte para a própria vontade, a morte para querer se justificar pelas próprias forças, a morte para o ego, né? A morte para o pecado. Fui crucificado com Cristo, Paulo dizendo, e nós também, amém? Fomos crucificados com Cristo. Você foi crucificado com Cristo, se você crê, a partir do momento que você crê, você foi crucificado com Cristo. E ele disse, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Essa é uma das passagens que vale a pena decorar até, né? Tem aquelas passagens que a gente decora, que são boas de decorar. Essa é uma passagem boa, importante para a gente decorar, guardar. Essa fala de Paulo, essa declaração: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
Que essas palavras sejam as suas palavras também, amém? Sejam as minhas, sejam as suas palavras, verdadeiramente. Que nós possamos dizer: agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, eu estou aqui ainda no corpo, estou aqui ainda nessa vida, mas eu já não vivo para mim, eu vivo para aquele que morreu por mim, que se entregou por mim, que me amou e se entregou por mim, né? E Paulo podia dizer isso, como nós também podemos dizer, mas ele, no caso dele, ele sabia que ele havia sido um perseguidor da igreja, que ele havia sido uma pessoa ímpia, o passado dele, mas ele entendeu: Cristo morreu por mim, ele me amou, ele se entregou por mim, né? E agora eu vivo não mais para mim, mas para o Senhor que morreu por mim e me salvou. E não tem escolha, não tem escolha. Ou a pessoa vive para o mundo, vive escrava do mundo e das trevas e do maligno, ou ela vive para Cristo. E é uma vida de dedicação, de entrega para fazer a vontade do Senhor. Por isso que o nome dele, o título dele, né, é Senhor. É o chefe, é o patrão, ele é que manda, é a vontade dele que é feita. Ele é o nosso Salvador, mas ele também é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor, e a nossa vida é para ele. Mas o que nos leva adiante, o que nos fortalece, o que é a base da nossa fé, pessoal, é Jesus, é o que ele fez por você, é o que ele fez por nós, né? Ele morreu pela noiva dele, pelo povo de Deus, sim, mas também individualmente. Ele morreu por nós, né? O livro da vida é o nome de cada um que está escrito. O nome de cada um que está escrito, o nome de cada um que creu, que foi lavado no sangue de Cristo, que recebeu Jesus. Então é individual. Então ele morreu por você. Então nunca se deixe enganar pelas mentiras do diabo, pelas mentiras do maligno. Nunca se deixe nunca abra mão, né, das promessas de Deus, da bênção de Deus, do amor de Deus. Nunca abra mão do amor que Deus tem por você, que ele manifestou ali na cruz por você. E você creu, e você não está aqui nesse mundo por acaso, você está aqui com um propósito e para a glória dele, né? É como alguém falou, nessa história, na história da vida humana, na história do mundo, muita gente acha: eu sou o centro, né? Muita gente pensa assim: eu sou o centro, as minhas necessidades, os meus sonhos, os meus problemas. A pessoa só olha para si, para si, para si. E muita gente, nós temos essa tendência a achar que nós somos a questão principal. Mas a pessoa principal, na verdade, da história é Jesus. Nós somos apenas, como fala, os coadjuvantes, né? Tem no filme tem o personagem principal, né? Aquele ator principal ali que se destaca no filme, e tem aqueles que aparecem ali só de relance ali. Jesus é o ator principal, Jesus é o personagem principal da história, é a pessoa principal da história, né? Mas ele também nos ama e nos conhece. Nós somos importantes, sim, para Deus, mas só vivemos porque ele nos deu a vida, só estamos aqui porque ele nos deu a vida, e só temos a salvação e a vida eterna porque ele nos deu. Então pense no sofrimento de Jesus, pense no sangue dele sendo derramado, pense no amor que ele manifestou ali, pense no poder que teve esse sacrifício, porque foi poderoso, poderosíssimo, a ponto de nos salvar, de perdoar os nossos pecados, de vencer principados e potestades. Tudo isso aconteceu ali naquele dia na cruz, amém? Foi poderosíssimo, poderosíssimo. Esse foi o dia mais importante da história da humanidade. Teve algumas coisas que aconteceram na humanidade, na história, que foram marcantes, né? Eu estava lembrando outro dia do 11 de setembro, não sei se você lembra do 11 de setembro de 2001, quando caíram aquelas torres nos Estados Unidos, as torres gêmeas, aquele ataque terrorista, os aviões que entraram naquelas torres. Eu estava vendo outro dia os vídeos, eu estava lembrando do dia, todo mundo lembra daquele dia, todo mundo lembra o que estava fazendo naquele dia,
de tão marcante que foi. No meu caso, eu estava voltando da escola. Eu tinha 13 anos, se não me engano, estava voltando com o meu irmão da escola. A gente morava em Tocantins ainda, em Palmas, Tocantins. E aí a gente ouviu no rádio a história. Aí quando chegamos em casa, a televisão estava ligada. Eu não entendi na hora muito bem o negócio de a aeronave atingiu as torres. Pensei que tinha sido um acidente. Muita gente não entendeu na hora. Mas quando cheguei em casa, estava o noticiário, todos os canais só passavam aquilo. E milhares de pessoas morreram naquele dia de uma forma assim, trágica, de uma forma impensável, né? Aquele foi um dia que marcou a história, assim. E tem outros dias que marcaram a história. Dias de grandes feitos, grandes acontecimentos ou grandes tragédias que marcam a história. Mas o dia que o Senhor, o Filho de Deus, o Senhor Jesus, morreu ali na cruz, foi o dia mais importante, mais marcante da história. O próximo dia mais importante da história que vai acontecer ainda é o dia do Senhor. É o dia que Ele vai voltar. Esse é o dia mais importante que está agora para acontecer. Então, pensa nisso, né? Nenhum desses acontecimentos que passam, que marcam a história do Brasil ou do mundo, ou da sua própria vida, mas nada se compara ao dia mais importante, foi esse que estava profetizado em Isaías 53 e que se cumpriu. E Jesus morreu. Por todas as pessoas que morreram naquele dia 11 de setembro, Ele morreu também. Ele morreu por todos que ainda estão vivos, que vão morrer, ou que estão vivos ainda, que vão morrer, porque vão um dia morrer. Ele morreu. Então a salvação, a oportunidade foi dada, o preço foi pago. Agora é com cada um crer ou não, receber ou não. E você, graças a Deus, nós, pela misericórdia de Deus, recebemos, cremos, estamos aqui hoje. E temos que continuar firme nessa fé. Amém? Então, eu não sei como essa palavra vem ao seu encontro, como Deus falou ao seu coração, o que Ele falou ao seu coração. Mas pega essa frase de Paulo que ele falou aqui: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora tenho no corpo, essa vida que eu vivo aqui, eu vivo para Deus. Eu vivo não para mim, mas para aquele que me amou e se entregou por mim. Então, procure viver para Ele. Amém? Procure viver totalmente para Ele, para glorificar Ele, para retribuir, vamos assim dizer, o que Ele fez por você. Claro que a gente nunca vai conseguir pagar o que Ele fez por nós. Nunca vai conseguir. O que Ele fez por nós, nunca vamos conseguir. Mas nós devemos retribuir. Nós devemos retribuir. Amém? O que Ele fez por nós, através da nossa vida. Graças a Deus, vamos orar então, enquanto a obreira vai preparando, trazendo a ceia para a gente consagrar, abençoar. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós recebemos essa palavra, Senhor. Ó Deus, nós te adoramos, porque aquele dia, há 2000 anos atrás, dia esse que estava profetizado há muito tempo, e que para Deus, no mundo espiritual, na realidade espiritual, já havia acontecido antes da fundação do mundo. O Cordeiro já havia sido entregue. Aquele foi o dia mais importante, mais marcante de toda a história. Senhor, muitos acontecimentos importantes já se passaram e vão se passar ainda, vão acontecer ainda, mas eles não têm praticamente, às vezes, nem relevância para a nossa própria vida, para a nossa eternidade. Mas aquele dia tem a ver com a nossa própria salvação, com a nossa alma, com o nosso presente, com o nosso futuro. Senhor, então nós queremos te adorar nessa noite. Ó Senhor, queremos honrar o Senhor com a nossa vida, continuar honrando ao Senhor com a nossa vida. Senhor, continua falando ao coração de cada um, nos dando entendimento dessa palavra e desse sacrifício, dessa oferta de amor que o Senhor fez, e que a nossa vida venha refletir mais e mais, meu Pai, essa fé que nós passamos a ter quando nós cremos, quando o Espírito Santo nos tocou um dia e nós cremos, mas nós precisamos continuar entendendo
mais e mais o que o Senhor fez por nós. Então continua falando no nosso coração, nos fortalecendo a cada um, Senhor, que nós não venhamos ceder aos enganos, às mentiras do maligno, que nos leva a desviar a nossa atenção, nosso foco, que nos faz duvidar do poder de Deus, do amor de Deus, do plano que Deus tem para nós, da importância que isso tem e que nós temos para o Senhor também. Meu Pai, que nós venhamos crer, nos alicerçar a cada dia mais na Tua palavra, na Tua verdade. Que o Teu nome seja glorificado, exaltado e agradecido. Nós assim te pedimos, em nome de Jesus. Todos que creem, digam amém. Graças a Deus, graças a Deus. Amém. Pode sentar enquanto a obreira vai servindo a ceia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que recebeu, fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. Senhor nosso Deus, como o corpo de Cristo, como aqueles que foram redimidos, salvos por meio da missão que o Senhor deu ao seu Filho Jesus. Estamos aqui como aqueles que receberam testemunho, a mensagem, creram, mesmo não vendo. Nós cremos no que está testemunhado, nós cremos no Cristo ressurreto, aquele que morreu, mas ressuscitou e foi assunto aos céus em glória, está neste momento à direita do Pai, reinando, governando. E nós celebramos o triunfo de Cristo e como o Senhor fez da vitória dele a nossa própria vitória. Temos a redenção nele, temos a salvação por meio dele. Estamos aqui para reafirmar o compromisso nesse ato simbólico de nos tornarmos participantes do corpo e do sangue de Jesus. Pedimos que o Senhor esteja consagrando, abençoando este pedaço de pão que simboliza o corpo de Jesus. E nós cremos na promessa que aquele que comer do teu corpo, beber do teu sangue, tem a vida eterna. Que assim seja consagrado e sejamos abençoados. Pela fé, coma deste pão em nome de Jesus. Nós também pedimos ao Pai para que seja este cálice consagrado. Cremos que somente o sacrifício de Jesus, somente a morte dele paga o preço pelos nossos pecados, que ele atraiu sobre si as maldições, que ele se fez culpado em nosso lugar. Nós cremos nisso, que ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E nós buscamos no Senhor a misericórdia, o perdão misericordioso do Senhor. E uma promessa tão grandiosa que o Senhor disse que lançaria os nossos pecados no mar do esquecimento, que seria estabelecida a paz, a reconciliação. E nós buscamos isso em Jesus. Nós cremos que somente nele podemos desfrutar dessa paz. Aquele que nele crê não está sob condenação,
mas sobre ele repousa a promessa da vida eterna. E nós pedimos que seja esse cálice consagrado como símbolo do sangue, e sejamos purificados de todo mal, sejamos lavados por meio de Cristo Jesus. Pela fé, beba desse cálice. Adore o Senhor de todo o coração, agradeça a Ele pelo sacrifício, pela oferta que Ele fez em seu favor, naquele dia marcante, naquele dia que foi o mais importante da história e que vem ao encontro da sua vida, da sua história, da sua alma, do seu espírito, da sua eternidade. Agradeça a Ele pela oferta, pelo sacrifício feito ali pelo Filho, pelo Senhor. E Ele que foi enviado, que foi entregue pelo Pai, pela vontade do Pai, em nosso favor. Adore a Ele de todo o coração, agradeça a Ele, adore a Ele que venceu a morte, que não ficou ali na sepultura, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Nunca alguém havia ressuscitado pelo próprio poder, nunca alguém havia vencido a morte para nunca mais morrer. Todos que ressuscitaram um dia foram ressuscitados, voltaram a morrer, mas Ele ressuscitou para todo sempre. E Ele é o que nos dá a vida. Nós te adoramos, Senhor, de todo o coração. Derrama mais e mais sobre nós o Teu Espírito, derrama mais da Tua presença, do Teu poder, da Tua vida, dessa certeza, dessa fé. Nós te adoramos, Senhor, e nos alegramos por tudo que o Senhor fez por nós. Te agradecemos de todo o nosso coração. Te adorar, foi que eu nasci, cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração. Cada dia eu quero mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Com as palmas cantando, cante. Pra te adorar, foi que eu nasci, cumpre em mim está em Teu coração. Pois pra te adorar, pois pra te adorar, foi que eu nasci, cumpre em mim o Teu querer, faço o que está em Teu coração. Aplausos para o nosso Senhor, em toda a honra, toda a glória. Graças a Deus, amém. Pode sentar, graças a Deus.